fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. E no Café com Política de hoje, às 8 horas e 59 minutos, a gente recebe o deputado federal Fábio Ramalho, que é do PMDB e vice-presidente da Câmara dos Deputados. Deputado, muito bem-vindo, um prazer recebê-lo aqui. Bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Delma. Bom dia, ouvintes do Super. E com a gente aqui também nessa entrevista, o Lucas Ragazzi, que é nosso repórter também da editoria de política do Jornal O Tempo. Bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Lucas. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Delma. Bom dia, deputado. Vamos tratar aí sobre as questões do Congresso e tudo que o Fabinho Ramalho pode nos dizer aqui. E tem muita coisa para ele nos contar, certamente. Bom, deputado, eu queria começar esse bate-papo com o senhor falando do principal assunto que a gente tem aí relativo ao Congresso, que é a votação no dia 2 de agosto, assim que vocês voltarem do recesso, da denúncia contra o presidente Michel Temer. Votação no plenário. O que é que o senhor, enquanto vice-presidente da Câmara dos Deputados, espera? Lembrando que o senhor hoje é o terceiro na linha sucessória do país e se o presidente Temer cair, só pode ser o segundo na linha sucessória do país. Virtualmente seria presidente da Câmara dos Deputados e um vice-presidente da República. Eu penso de uma maneira que o que eu vejo na atual denúncia, eu não vejo nada, a denúncia é grave, mas ao mesmo tempo eu não vejo prova. Eu ainda não vi uma prova cabal que me convencesse. E como também nós temos no segundo assunto, nós não estamos anistiando ninguém. Eu vejo hoje na Câmara uma tendência muito grande, uma maioria de mais de 250 deputados, eu posso afirmar, porque eu converso com a maioria do pessoal, que pensam como eu. E a gente não tem um projeto de Michel Temer. A gente tem um projeto de governo, um projeto de Brasil. E o Brasil, nesse momento, não aguenta mais mudar de presidente. Vai mudar um presidente hoje, vou colocar outro amanhã. O povo brasileiro, eu tenho certeza que querem, nesse momento, mais emprego, quer que a economia, as reformas que começaram continuar, nós temos outras reformas. Já tem falado com o presidente há vários dias a questão da reforma da Previdência, que nesse momento a coisa que passaria seria a idade, né? Que ele batesse no texto só da idade, 65 anos para homem e 62 para mulher. E que no próximo governo, que vai ser eleito diretamente pelo povo em outubro do ano que vem, o próximo governo possa discutir melhor isso com toda a sociedade brasileira. O senhor acredita na inocência do presidente Temer? Eu acredito. Eu não vejo... E também, quando você vai fazer uma investigação, ela tem que ser uma investigação maior. Você tem que dar ao tempo. Hoje eu penso que o tempo principal nosso é de você procurar empregar 14 milhões de desempregados. Mas não é preciso investigar de fato, não, porque o que está sendo votado é a abertura de uma investigação mais aprofundada no Supremo, enfim. Tira-se a possibilidade de investigar o presidente, deputado? Não tira, não. Não suspende. Nesse momento, eu penso que nesse momento você tem condições de investigar maior. Você tem 1 ano e meio para fazer essa investigação. Daqui 1 ano e meio o presidente sai da presidência, ele pode continuar a ser investigado. O que o Brasil não suporta nesse momento é você trocar um presidente a cada ano. Nós teremos aí, pode ter um presidente daqui de 6 meses, outro de mais 6 meses e outro de mais 6 meses. A população não aguenta mesmo, o mercado externo não aguenta isso. O investidor que quer vir para o Brasil com urgência, a gente tem que demonstrar agora que a gente tem maturidade política e que, sobretudo, a gente tem que ter também maturidade jurídica nesse momento. E na Câmara, eu acho que a jurídica vai continuar lá no Supremo, né? Depois, se o presidente sai, ele passa para outra instância, né? E você vai poder melhor, tanto o Ministério Público como a Polícia Federal, fazer a investigação para que você também não pode pensar, porque fez uma delação. O cara, quando é o delator, ele está ali desesperado. E outra coisa, as delações têm que ser elas têm que ir mais a fundo com provas. Porque o cara, quando ele está preso, ele entrega tudo, mas não entrega a prova.
Então você tem que entregar a prova, e eu penso que os delatores também têm que ficar, eles não podem receber tanto benefício como recebeu. Como foi o caso aí do Joesley Batista, que deveria estar preso, cometeu mais de 200 crimes e deveria estar na cadeia, destruiu um grande mercado brasileiro, que é o mercado da carne. Vocês podem olhar aí que esse mercado da carne anda capengando, né? Ô, deputado, na sua opinião, então, a Lava Jato demonstra excessos nessa perseguição assim, nessa investigação? Como é que é a sua avaliação da operação? Olha, eu posso afirmar a você que eu sou favorável à Lava Jato, mas, ao mesmo tempo, eu sou contra os excessos e sou favorável a uma investigação maior, e muito mais que isso. Eu sou favorável também que se dê a todo mundo que cometeu os crimes, não somente os benefícios, porque nos Estados Unidos, quando você faz uma delação, eu andei pesquisando lá, você faz a delação, a pessoa perde tudo. Ele ganha a liberdade, mas perde tudo. Aqui no Brasil, você faz a delação, você ganha tudo. Então, isso é um erro imenso. Paga-se uma multa, a pessoa ganhou o dinheiro, roubando o dinheiro do brasileiro, e depois vai ficar, ainda sai milionário, sorrindo e gozando o povo brasileiro. Mas, deputado, por que só se ataca isso hoje, depois da delação do Joesley Batista? Esse tipo de ação dele, quem está no meio político, e a gente ouve disso aqui, todos que vêm conversar com a gente, já se sabia isso há muito tempo. Mas por que só atacar isso agora? Não, eu sempre todas as vezes que me procuraram, eu não mudei de opinião nem de ideia, não. Eu acredito, eu penso que a Lava Jato ela é necessária, e penso que nesse momento também a gente não tem que ser somente a Lava Jato. Nós temos uma violência hoje muito grande no país, que ela tem que ser melhor investigada, né? Você está criando grupos, a questão de drogas no país. Eu acho que nós temos que fazer várias lava-jatos no Brasil hoje, com outros focos, com o foco da violência, com o foco da droga, com o foco do contrabando, que isso aí está atrapalhando o Brasil, está privando o Brasil do seu crescimento. Deputado Fábio Ramalho, o senhor disse que o povo não aguenta mais ver toda essa crise que está acontecendo no país, trocar de presidente, mas também o povo não aguenta ver o que acontece no Congresso, como aconteceu agora na CCJ, essa troca rápida de deputados só para garantir que a denúncia do presidente não ia passar. Quer dizer, a moral da casa fica lá embaixo. Então, o senhor, como vice-presidente da Câmara, não dá para passar por essas coisas, quer dizer, cumprir o papel do deputado, deixar a denúncia passar da forma como acontece, para que não fique ruim a imagem dos deputados perante a opinião pública? Eu penso que não. Generalizou-se muito a questão política no Brasil. Político tudo não presta. Isso é uma inverdade. A questão da CCJ e todas as comissões, e eu já fui presidente de uma comissão. As comissões pertencem aos partidos. Pertencem aos partidos. É normal. Quando eu era presidente de uma comissão, que eu era do Partido Verde, quando eu saí do Partido Verde, eu perdi a comissão. O regimento da casa é claro, nós temos que seguir o regimento, nós temos que seguir a Constituição, e quando um partido fecha a questão, você tem que seguir a orientação do partido. A troca é legal, mas ela é moral, deputado? É os dois, ela é moral e é legal. Por que que é? Porque a troca ela está dentro do regimento da casa, que as comissões pertencem aos partidos. Mas levando em consideração o motivo dessa troca, ainda é moral? Porque quando um partido blindar o presidente. Tá, quando um partido fecha uma questão sobre determinado assunto, se você não está satisfeito com o partido, o que você tem que fazer? Sair do partido. Eu estava num partido que tinha uma cartilha ambiental, que eu sou ambientalista, mas não xiita. No entanto, eu segui essa cartilha enquanto eu estive nesse partido. Porque se o partido fechou a questão sobre um determinado assunto, você tem que seguir. Então você sai do partido. O partido fechou a questão, as comissões pertencem ao partido. Vocês podem ter certeza, já teve pessoas que entrou no Supremo quando perdeu uma presidência de uma comissão, e que perderam. O Supremo entende, e até vocês viram que lá no Supremo eles entraram com essa questão, o Supremo entende
que o regimento da casa é claro e, além do regimento, a gente segue a Constituição brasileira. Agora, e a questão das emendas parlamentares? A gente tem visto o governo gastando muito com emendas para a base. Isso seria para manter a base unida, direcionar um voto assim, ou tem outra razão para essas emendas serem especificamente para a base governista? Eu penso que não. Eu vou te afirmar uma coisa. Um dia desse, eu viajei com o ministro Meirelles, ele estava aqui em Belo Horizonte, e nós temos uma coisa muito grave aqui em Belo Horizonte, o Hospital da Santa Casa. O ministro, naquele dia, eu conversei com ele que a Santa Casa estava fechando, eu tinha ido um abraço da Santa Casa aqui, e conversei com ele que a Santa Casa estava passando por uma situação dificílima, e o ministro, dentro do avião, falou, não, eu vou arrumar 20 milhões para você ajudar a Santa Casa, eu vou arrumar para o Estado de Minas Gerais 20 milhões. E esse recurso foi liberado para a Santa Casa até ad eterno. Tem um ou outro deputado que fala, porque você que arrumou. Eu falei, não arrumei o dinheiro. Eu conversei com o ministro e eu acho que é dessa maneira. Você procura, o presidente da República, vocês têm que saber que ele é um homem de diálogo. Ele tem diálogo com o parlamento. Né? Ele foi presidente da casa, um parlamentar respeitado. E o que eu vejo é que quando um deputado pede uma emenda, ele pode ganhar ou pode ser negado. Isso não é de agora, não. Eu estou lá no parlamento há 11 anos. Tem certos momentos que realmente libera-se mais emendas ou menos emendas. Deputado... E até porque hoje as emendas nossas também são impositivas. Nós temos uma emenda, além de ter emenda positiva nossa que é de cada deputado, a gente tem a emenda positiva que é da bancada. Agora mesmo, Minas Gerais, no final do ano, nós liberamos 15 milhões para a segurança, foi pago, e estamos liberando agora 60 milhões para a saúde e mais 57 milhões para a segurança pública de Minas Gerais, porque a gente exige do governo que traga recursos para Minas. Nós estamos conversando nesta manhã aqui no Café com Política com o deputado federal Fábio Ramalho, do PMDB, ele que é vice-presidente da Câmara dos Deputados. Nós temos uma pergunta de um ouvinte nosso aqui, o Douglas de Santa Luzia, que mandou o WhatsApp para a gente, deputado. Ele pergunta o seguinte, por que Minas continua sem um representante no primeiro escalão do governo federal? E eu vou complementar a pergunta do nosso ouvinte. Mais cedo, nossa colunista Raquel Faria, ao vivo, nos disse aqui que o PMDB de Minas fechou questão em torno do presidente Michel Temer e que poderia ganhar um ministério, ou seja, um cargo de primeiro escalão no governo federal. Queria que o senhor falasse a respeito desse questionamento do nosso ouvinte Douglas de Santa Luzia e dessa fala da nossa colunista Raquel Faria. Eu gosto muito da Raquel, é minha amiga, tá? Com quem eu tenho admiração grande, uma grande jornalista. Eu posso afirmar que o presidente, mês de março, mais ou menos, nos chamou lá os 5 deputados da bancada mineira do PMDB e queria, inclusive, criar um ministério, que era o Ministério do Saneamento. Nós tivemos uma reunião lá, os 6 deputados, os 5 concordaram na criação do ministério e eu fui discordante. Eu falei que não aceitava mais criação de ministério. O Brasil não aguenta mais criar ministério, o povo brasileiro não aceita e Minas também não aceita. E convenci os demais, depois, que a gente não aceitasse esse ministério. Levei isso ao presidente, falei que a pauta de Minas seria outra. A pauta de Minas hoje é o quê? É Lei Candir, a CEFEM, aumento dos royalties do minério, que o presidente está fazendo uma MP, conversei com ele ontem no almoço, ele está fazendo essa MP, vou conversar com ele agora na viagem. A questão das usinas da CEMIG, que a gente está tentando uma negociação que seja viável para Minas Gerais, porque as usinas da CEMIG pertencem ao povo mineiro, foi feito com o suor de Minas Gerais, do povo mineiro, as águas pertencem a Minas, e eu estou tentando convencer tanto a equipe econômica como o governo que essas usinas têm que pertencer a Minas. O presidente da CEMIG esteve com a grande ministra mineira, presidente do Supremo Tribunal, levando essa questão para a gente tentar via juridicamente, tanto no TCU como no Supremo, suspender esse leilão para que se tenha uma negociação justa com essas usinas. Então, essas são as questões principais. E nós temos as rodovias, que é a 381, que ela está andando, ela tem recurso garantido para esse ano, e a 367. E também alguns recursos de saúde que a gente tem conseguido junto ao ministro Ricardo Barros, através do presidente Michel Temer.
a gente tem feito essa linha. E o governador de Minas também, a gente está fazendo sempre esse alinhamento, para o governador ser de um partido, o presidente ser a bancada tem feito esse alinhamento. E a bancada de Minas tem trabalhado para Minas. Então, no primeiro momento, eu realmente queria um ministério, até briguei pelo ministério. Hoje, depois, eu vi que não adianta só o ministério. Então, a gente tinha uma pauta de Minas antes, a gente continua com essa pauta de Minas, e eu penso que Minas Gerais está muito bem representada com a bancada que tem lá e com o vice-presidente da Câmara, que é o terceiro cargo da República hoje. O senhor citou aí a questão da Lei Candir, que a bancada de Minas está tentando negociar com o governo do presidente Michel Temer, mas a gente recebeu aqui, há coisa de 15 dias, presidente da Associação Mineira dos Municípios, que é do partido do senhor, prefeito de Moema, Gilvan Lacerda. E ele acusou claramente o governo Temer de não apenas não estar atendendo essa demanda da Lei Candir, e acusou de estar tramando contra isso, tramando contra Minas Gerais. O que o senhor pode dizer a respeito disso? Eu gosto muito do prefeito Gilvan, mas ele tem hora que ele excede. Ele, um dia desse, excedeu com os deputados, falou que a bancada não estava lá na segunda-feira, como de fato nenhum deputado está em Brasília na segunda, né? E nessa questão da Lei Candir, o Supremo já determinou e foi feita uma comissão no Congresso que não depende nem do presidente da República. Essa comissão está fazendo o estudo e nós vamos elaborar um estudo e nesse estudo a gente vai votar alguma coisa votar o que se pode fazer na Lei Candir, né, para que a gente possa atender Minas Gerais e aos estados brasileiros e também aos municípios. Então, nesse momento, não tem nenhuma trama do presidente Michel Temer. O que tem é o Congresso que tem que tomar a posição. Nós já temos um presidente ele esteve aqui em Minas Gerais a semana passada, se não me engano, inclusive esteve aí na Assembleia Legislativa com uma reunião, que é o deputado Priante, acompanhado do deputado Leonardo Quintão, e estiveram também lá aqui no Palácio com o governador Fernando Pimentel. Então, o que eu vejo é que nós estamos encaminhando. Ela hoje tem que passar pelo parlamento, né? E o parlamento vai fazer o melhor caminho. Eu penso que na Lei Candir, o governo hoje tem aí quase 1 trilhão para pagar, não tem. Mas a gente pode fazer alguma coisa da agora para frente e normalizar que se pague mensalmente. Isso já daria um ganho muito grande para os estados e para os municípios. E eu penso que a coisa principal de Minas Gerais agora é a medida provisória da CEFEM, que a gente está cobrando, que o presidente da República vai elevar a alíquota, que hoje é em 2% do líquido, nós vamos elevar para o bruto para 3%, vai mais que dobrar a alíquota da CEFEM. A gente não quer parar as mineradoras, mas a gente quer que as mineradoras que aqui mineram deixem os recursos necessários para que os municípios e o estado possam fazer mais infraestrutura, mais saúde e mais educação. Deputado, só voltando um pouquinho à questão da denúncia contra o presidente Temer, há quem diga que... Aliás, há quem diga não. O senador Romero Jucá tem declarado que a oposição, que a situação não vai conseguir 342 votos. A oposição não vai conseguir 342 votos para a denúncia passar e que isso deve ser protelado na casa. O senhor compartilha dessa opinião do senador Romero Jucá? Eu respeito muito o senador Romero Jucá. Eu penso que tanto a oposição como a situação tem que votar. Isso não depende do Planalto, depende do parlamento. O parlamento tem que ter a autoridade de fazer essa votação, tem que ter a convicção de fazer. Quem quiser votar contra, que vote. Os que quiserem votar a favor, que vote. Cada um vote com a sua convicção. Mas é um dever de todos nós que no dia 2, não adianta, um dia desse eu conversava com o presidente da República e falava assim, não adianta, você não tem que mexer com nada. Você vai ter 342 votos, se vai ter lá 342 votantes, não é questão sua. Isso é uma questão do parlamento. O parlamento é que tem que votar, é a Câmara que tem que votar, né? Eu acho que você não tem que estar sangrando, porque eu dizia isso quando falou-se que ia se votar numa sexta-feira, eu falei, você não vota de jeito nenhum sexta-feira, porque não vai votar. Quando se falou em votar na segunda, eu falei, não vai votar na segunda, porque eu conheço o parlamento. Então, o que eu penso é que o parlamento, indiferente de você, as pessoas vão lá, demonstrem o seu voto e deixe o Brasil andar. O que o Brasil precisa é de andar para frente, é de avançar nas reformas, que são muitas. Nós temos a reforma política, que é um absurdo. Nós temos que fazer essa reforma política. Nós temos que avançar nessa reforma, nós temos que fazer a reforma tributária, enfim, nós temos que
preparar o Brasil para um novo governo que vai entrar daqui a 1 ano e 8 meses. Deputado, e quanto ao presidente da Casa, Rodrigo Maia, muito se fala que ele tem articulado, já tem conversas pensando em uma deposição do presidente Michel Temer. O que você, como vice-presidente dele, tem visto dessa atuação dele? O quão real é essa atuação para ele retirar o Michel Temer? Existe alguma coisa? O Rodrigo é um grande presidente. O presidente Rodrigo é um grande presidente. É um homem exemplar, é uma pessoa leal. Eu não vejo nada disso dele. Eu vejo ele escuta todas as pessoas também. E quando eu vejo isso, eu vejo muito mais isso como intriga de imprensa ou intriga de algum outro deputado. Isso é normal, mas da parte do deputado Rodrigo, eu conheço, é um homem honrado, digno e é um homem direito. E eu tenho certeza que também é um homem leal e um exemplo de presidente. Bom, deputado, o senhor hoje é vice-presidente da Câmara dos Deputados. Certamente vai tentar a reeleição como deputado federal no ano que vem. Eu já ouvi uma conversa de bastidor que o senhor está trabalhando firmemente para ser o próximo presidente da Câmara dos Deputados. É verdade? É verdade. Eu estou preparado, além de para ser presidente da Câmara, se os deputados assim votarem em mim se eu for reeleito deputado, né, porque eu sempre digo que hoje, quando as pessoas falam, não vou votar no deputado que votaram a reforma da Previdência, eu diria, eu vou votar a reforma da Previdência, principalmente na parte da idade. No início eu fui contra a reforma da Previdência e penso que eu estou lá nesse mandato para resolver os problemas das crises desse mandato, né? Se as pessoas acharem que eu não devo ser reeleito, eu vou ficar muito feliz. Eu fiz meu trabalho com consciência, com liberdade, e, sobretudo, tendo prudência, serenidade e, mais que isso, tendo responsabilidade com o meu Brasil, com as pessoas. Porque é muito fácil você falar, não vota a reforma da Previdência. O deputado que votou a reforma trabalhista, ele é um traidor. Nós votamos uma reforma trabalhista nós reformamos uma reforma do ano de 1943. O mundo mudou, o mundo globalizou e nós temos que modernizar para milhões de pessoas que hoje estão desempregadas. Então, eu penso que eu estou preparado para ser presidente da Casa, para ser governador de Minas, se algum dia puder ser, para ser senador, para ser presidente da República. Eu estou preparado, estou me preparando, estou preparado para qualquer coisa que o Brasil quiser. Mas ser cargos majoritários, eu sempre digo, além do destino, a gente tem que estar naquele momento preparado. Se algum dia o cavalo estiver arriado, pode ter certeza, eu vou montar nesse cavalo. Mas o senhor já tem conversado com seus colegas sobre isso? Já iniciou as articulações e como eles têm reagido a esse pleito? E eu até complemento a sua pergunta, Delma, fazendo o seguinte complemento. O senhor já tem dado muitos jantares com a famosa leitoa assada, que o senhor sempre patrocina lá em Brasília, para fazer essa movimentação aí a qual a Delma se refere? A leitoa assada, ela é uma divulgação da comida mineira, que é a melhor comida que existe. Ela é como se fosse uma comida árabe. Ela conquista as pessoas, mas, sobretudo, naquela comida a gente faz diálogo, a gente faz projetos, a gente discute leis, a gente discute um Brasil. É a melhor maneira que você tem de pegar o DEM, sentar com o PT, o PSDB com o DEM. Pelo estômago. Não é, além do estômago, porque na mesa é que você reúne as pessoas. E é na mesa que você é igual a todos. Então, eu penso que a gente tem que preparar tudo isso e posso afirmar a você que se tivesse uma eleição hoje na Câmara, eu teria uma votação expressiva. As pessoas falam que eu teria mais de 80% dos votos, né? É o que eu vejo, é o que eu escuto lá de todo mundo, tá? E é uma conversa bacana de colegas que vêm em mim. Eu tenho o meu jeito de trabalhar. Eu sou um deputado, além de vice, eu sou amigo do presidente, mas eu sou um deputado independente. Eu sou independente, mas harmônico com os poderes. Muito bem, nós estamos chegando ao final da entrevista. Gostaria de agradecer, então, a sua vinda, a sua visita aqui à Super Notícia FM. Vice-presidente da Câmara dos Deputados, Fábio Ramalho, muito obrigado. Eu parabenizo a equipe da Rádio Super, tá? Também ao Jornal Tempo e ao Jornal Super, dizer que vocês vieram em boa hora, estão fazendo o diferencial, estão levando a informação e muito mais que isso, estão levando a transformação que nós precisamos nesse momento.